Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal do Instituto Jarita Vijaya e à websérie As Flores em Meu Ser. Hoje nós vamos continuar o nosso ciclo Mecanismo de Ação e vamos falar da psicoterapia, Jung, como é que é a relação com os florais. Então, se você quer saber mais, se você quer saber quem é a essência humana que está comigo hoje aqui, fica comigo que nós já vamos começar. Vamos lá! Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio dessa websérie que traz o transcender e os florais de Saint-Germain de uma forma jamais vista, através das essências humanas. Nós iniciamos um novo ciclo nessa terceira etapa que traz um mecanismo de ação, um olhar um pouco diferenciado para essas essências florais. E se você está chegando aqui nesse episódio, saiba que essa é uma websérie contínua, que existe um primeiro ciclo com episódios base, um segundo ciclo de flor em flor e esse terceiro ciclo que traz florais para a vida, como que eu vou utilizar, quais são as fórmulas. Então você é meu convidado, convidada a participar dessa corrente, assistir a playlist, deixar aqui seu comentário, sua sugestão, que vai ser uma honra poder trazer e compartilhar aqui durante os episódios que se seguem. Bom, a essência humana que vem hoje falar de um tema tão específico, psicoterapia analítica, nosso querido senhor Jung, a relação com Bach, com os florais, é uma grande mulher. Eu diria que ela é uma grande guerreira à frente do seu tempo. Ela uniu a pesquisa com o anseio de alma. Ela vem como professora oficial do Sistema dos Florais de Saint-Germain, vem como uma mensageira da palavra, eu diria. E eu agradeço muito por ela estar aqui. Essa foi uma das flores que eu escolhi, que eu lutei para que estivesse aqui nos episódios, porque eu vejo o quão relevante é essa sementinha que ela vai plantar nos nossos corações hoje. Então, queria agradecer a você, Leila, pelo aceite do convite e pedir para que você conte para nós quem é a Leila. Bem-vinda! Obrigada, Camila. Primeiro, é uma honra estar aqui conversando com você, né? Obrigada por ter me procurado, obrigada por ter insistido. Você está fazendo um belo trabalho e eu gostaria de honrar esse trabalho, tá? Eu sou Leila Menezes Xavier, mãe de 3 filhos, 2 filhas e um filho, avó de 4 netas, analista de sistemas com 35 anos de área e atualmente aposentada. Estou na jornada do floral há mais de 10 anos. Esse é o meu currículo resumido, né? Eu tenho dado palestras, tenho participado de congressos,
E para complementar a minha formação com os florais, eu fiz 2 cursos. Fiz o curso de especialista em psicoterapia junguiana, para conhecer a teoria de Carl Gustav Jung, e agora eu estou fazendo psicossomática com também ênfase no olhar junguiano. Esse é o meu currículo resumido. Que lindo. Olê, eu preciso fazer uma pergunta em relação à sua vida nesse sentido. Como é que uma analista de sistemas, há tanto tempo, que é mais quadradinha, que é mais da tecnologia, que é mais dos números da informática, foi parar na analogia junguiana? Conta para nós, como que foi essa viagem? Isso é bem legal, né? Eu vou dizer que isso começou, eu devia ter uns 12 anos. Eu estava começando a pensar na minha carreira profissional. E minha mãe dava aula em casa e tinha um dos pais que eu gostava de conversar muito. E ele falou para mim assim, Leilinha, ele me chamava de Leilinha, né? Leilinha, você vai ser psicóloga, né? Eu falei, psicóloga? Nossa, eu não vou ser psicóloga, não. Psicóloga é lidar com gente. Gente é uma coisa muito complicada. E eu fui fazer análise de sistemas. Eu comecei minha vida profissional entrando na Escola Técnica Federal do Rio com 15 anos. E eu adorei a profissão. Então, a vida toda eu trabalhei com frequência, né? E durante a minha vida de profissional, de mãe, né? Que nós temos várias versões, eu fui me deparar com a homeopatia. E anos depois de usar a homeopatia, eu entrei numa farmácia e tinha uma revista com uma flor linda. E eu fui chamada por aquela flor. E era a revista de terapia floral. A revista de terapia floral eu comecei a ler e comecei a praticar. E o negócio deu muito certo. Aí eu fiquei muito curiosa, passei a estudar, eu trabalhava ainda na época, passei a aplicar nos colegas, e depois que eu aposentei, eu fui fazer a minha jornada, né? Fui fazer minha formação, fui montar o Espaço Floral, que hoje em dia é uma loja, um consultório que eu tenho aqui em Brasília. E o meu encontro com o floral, acho que obedece a um conceito de Jung chamado sincronicidade. Tinha que ser. Né? Ele aconteceu na minha vida através da homeopatia, e nós vamos falar sobre isso, porque Dr. Bach era um estudioso da homeopatia antes de fazer os florais. Sei, então quer dizer que você, no seu período, sempre foi apaixonada, mas o papai já sabia que você ia ter uma tendência aí no futuro a ser terapeuta. Não, meu pai não, era o pai Quem de que um foi? amigo, de Ah, uma não foi seu criança que pai. estudava com minha mãe. Ah, então já tinha o dom. Você sempre foi aquela que escutava os outros, que dava conselho, ou não? Você era mais quietinha? Não, nunca fui quietinha. Eu brigava na rua com os meninos, né? Nunca fui quietinha. Eu topava as paradas. Mas eu tive uma característica que me acompanhou a vida profissional inteira. Eu sempre dei treinamento e eu sempre fiz seleção das equipes que trabalhavam comigo, e eu gostava muito de conversar. E gostava muito de trabalhar com pessoas mais jovens que eu, mesmo eu sendo uma mulher jovem, porque eles traziam muito conflito na área da profissionalização, o que ainda existe hoje. Né? E como eu trabalhei com seleção de pessoal, eu fui criada com a minha mãe dando aula, eu trouxe toda essa veia, né? Eu me interessei, comecei a ver que eu tinha um dom de convencimento, os treinamentos que eu dava, o pessoal gostava muito. Então, a vida inteira, embora fosse da área de informática, eu lidei com pessoas e consegui bons resultados. Hoje eu fico orgulhosa porque alguns meninos, né, a gente chama assim, que trabalhavam comigo, são grandes gerentes, né, gerentes de grandes áreas, principalmente aqui em Brasília. Legal, muito bom. E me fala uma coisa, Lê, nesse seu caminho, então você já trouxe as flores. Os florais de Saint-Germain, eles entraram na sua vida antes de Jung
junto com Jung ou depois? Como que foi essa paixão de você por eles? Eu falo que eu sempre fui apaixonada por Dr. Bai e por Jung, mas o meu despertar por Jung, na verdade, foi dentro da doutrina espírita. Eu passei 20 anos, eu evangelizei meus filhos e eu gostava muito de ler Joana de Ângeles. Eu falava, nossa, isso é tão sensato. E eu fui descobrir que Joana e Jung têm uma linguagem muito similar. Eu não sei quem vem primeiro, né? Mas eles têm uma linguagem muito similar. E eu falei, um dia ainda vou estudar Jung, mas eu já estudava os florais. Os florais vieram primeiro. Depois, com a montagem do espaço floral e com os atendimentos, eu verifiquei, e também com a situação dos terapeutas florais, né, os terapeutas holísticos no Brasil, porque eu acompanhei muito o movimento de associação e sindicato, eu achei que eu precisava me profissionalizar melhor. E eu falei, não, vou aprender Jung. E eu fiz o curso de Jung, atendendo muito, levando meus casos, fazendo supervisão, e sempre falando que dava para associar o atendimento psicoterapêutico, mesmo sistematizado, em 4 sessões, uma sessão semanal, dava para conciliar com o floral e que o resultado era bem legal. Então, o floral veio primeiro para mim. O floral veio como uma grande experiência, né? Que é essa experiência do uso do floral do algodão. Antes da gente entrar nesse spoiler que você vai contar para nós do algodão, você só trabalha com os florais de Saint-Germain ou você é terapeuta de uma outra linha? Como que você trabalha atualmente, Lê? Camila, eu falo que eu usei minha cabeça de analista de sistemas para trabalhar com florais. Eu senti que eu precisava escolher uma área, né? Eu, a princípio, defini que eu ia trabalhar com Bach e Saint-Germain, mas a sincronicidade me chamou para conhecer os florais da Califórnia, fui para a Califórnia, né? E aprendi reiki, aplico reiki, não fiz todos os cursos, mas eu fiz o nível 2, apliquei em alguns pacientes, mas eu vi que eu precisava me especializar, fazer um nicho. Então, mesmo que o cliente ele não queira psicoterapia sistematizada, que é toda semana, eu sempre recomendo os retornos e o acompanhamento sistemático para que a gente possa obter o resultado. Eu acredito no floral como algo que precisa ser trabalhado no cliente, e não como uma fórmula mágica que se dá. Então, isso ocorreu eu buscando essas especializações que eu fiz e uma que eu estou concluindo agora. Ok. Essa parte especialista é bem legal. Eu também me vejo assim. Eu já tive propostas de outros sistemas e não fui, porque eu já me aprofundo muito em Saint-Germain, que já tem 89 flores e todo um processo. Imagina vários outros. Então, cada um vai escolhendo como seguir, o que sente no coração. Então, conta para nós. Vamos agora pôr aqui o seu slide. Como é que foi essa experiência sua com algodão? Conta para nós. Eu estava começando a usar os florais de Saint-Germain e eu estava passando um período de vida muito difícil, né? Passando por uma separação. E eu tinha alguns objetos que eu queria me desfazer e eu não estava tendo energia para me desfazer. E eu queria remover um pouco das energias também do passado, das coisas que aconteceram. E, de repente, eu li o floral, sobre o floral algodão. E foi mais uma das coisas que eu chamo de sincronicidade na minha vida. Falei, nossa, isso aqui é o que eu preciso. Eu usei ele no spray. Eu já tinha mudado de casa, devido ao processo de separação. Eu usei no meu ambiente doméstico, né, onde eu morava com as crianças, e nos objetos, tudo que eu queria, né? E eu consegui vender, consegui mudar os móveis, né? Eu vi que aqui houve realmente uma remoção de obstáculos. Eu tive um sonho muito significativo
né? O que a gente chama um sonho luminoso, que me mostrou o que estava acontecendo. Foi muito, assim, muito especial. Eu tinha uma casa que eu queria vender, não estava conseguindo, e logo depois eu consegui realizar aquilo que eu precisava realizar para reestruturar a minha vida. Então, foi muito marcante. É uma experiência de vida que traz o algodão até para desapegar de algumas emoções, sentimentos na separação. Só quem viveu a separação sabe. Eu não usei o algodão, mas falando, você contando, identifica, porque às vezes, se foi traumático, a pessoa quer jogar tudo pela janela, quer sair daqui. E o algodão te ajudou, então, a refazer também, não foi, Leila? Eu acho que ele tem uma característica que a gente não encontra em outros florais. No caso do algodão, né? Você falou dos sistemas. Como eu estudei e pratico 3 sistemas, eu vejo que cada sistema tem uma nuance. O algodão, o ponto forte dele, no meu ver, é remover energias do passado. Sempre que ele é utilizado para limpar, tanto que ele é utilizado para limpar os objetos, né? E eu fiquei muito ligada nisso, porque quando você separa, você tem vínculos que você precisa abrir mão, né? E não são vínculos só físicos, são vínculos também energéticos. Então, esses vínculos, se eles não forem limpos, eles ficam viciosos, eles nos levam a mágoas, a vinganças, né, a remoer muitos assuntos. Então, o algodão, ele limpa mesmo, né? Com a pureza dele, ele vem limpando. E olha essa flor amarela, né? E depois ele dá aquele gominho branco, que e nós usamos ele simbolicamente para limpeza. O algodão é usado em todos os momentos, até nos hospitais, para limpeza. Então, para mim, ele é o grande removedor de energias mesmo que estão ali estagnadas e não querem e não deixam ser removidas. Que legal! Já é uma forma de nós trabalharmos todas essas questões de que precisem remover energia. Agora, Leila, conta para nós como é que foi que você começou e que você teve a ideia de iniciar a sua pesquisa trazendo Jung, trazendo Bach. Por que que você resolveu pesquisar e escrever sobre isso? Camila, tudo na minha vida acontece por insight. Quando eu entrei para estudar Jung, eu ainda não tinha pesquisado nem a data de nascimento do Jung, né? Eu tinha estudado Dr. Bach, tinha lido alguns textos de Jung, eu falei, é esse cara aqui que eu quero estudar, né? Com licença de chamar ele esse cara, né? Esse médico que eu quero estudar. E eu falei, eu vou fazer o meu trabalho final fazendo a ligação da psicoterapia analítica, né, que também é chamado de psicologia profunda, que é do Jung, é o mesmo termo. Eu vou fazer a ligação com o Dr. Bach, porque eu sempre fiquei muito atenta na questão de não levar o floral para uma crença. Eu não acredito. Não tem que acreditar, não é religião, né? Não tem que acreditar. Tem que buscar a procedência científica. E eu ficava muito, isso me perturbava muito quando as pessoas falavam, não acredito. E eu falei, não, eu vou fazer um encontro conceitual. E quando eu fui ver a data que Jung nasceu e a data que Bach nasceu, e que os dois eram médicos, e que Jung, embora não tenha nascido na Inglaterra, ele conferenciava na Inglaterra, nossa, os meus olhos brilharam. Eu falei, nossa, eu recebi a minha resposta e comecei a pesquisar. Foi assim que eu comecei. Que lindo! Eu diria, você contando até me deu um calorzinho no coração, que você teve uma inspiração. Algo te disse, poxa, porque é uma coisa rara, tudo bem, na pesquisa nós vamos olhar conceitos,
Alguns pesquisadores vão para a linha do tempo, para a cronologia. Você foi profunda, chegou lá e falou: Meu Deus do céu! Os dois com certeza se trombaram, conversaram, tomaram um café. Então, que lindo! E Sim. lembrar a origem, Joana de Ângeles, uma grande mentora aí que conduziu todo um trabalho. Ela que foi mentora do Divaldo, se eu não me engano, não é, Leila? Ou eu estou enganada? Eu acho que o É, Divaldo tem alguns escritos com ela, né? sim, Assim, eu não conseguiria nomear porque sim, sim. eu sou um pouco dispersa. Eu vejo as coisas, às vezes Sim, mas sim, tem tudo a ver com o Divaldo, sim. sim. Então agora vamos a ser agraciados pela montagem dos slides e pelo que a Leila preparou com tanto carinho para a nossa websérie. Então vamos lá, Leila? Vamos Vamos. começar aqui. Conta para nós. Espera aí. Vamos lá. Deixa eu... Dentro da psicologia junguiana, né? Eu tive e tenho ainda, né? Porque ele também é meu professor na psicossomática, um grande mestre, que é o professor Ajax. E essa frase dele me impactou bastante, né? Então nós vamos começar com ela. A vida não cabe só no conhecido. Quantas espécies a vida já criou e destruiu? É importante termos um espaço para o mistério, para aquilo que transcende a consciência. E isso mexe muito, porque isso tem tudo a ver com o nosso trabalho. Porque quando você trabalha com as práticas, seja lá com os florais, com a imposição de mãos, com o reiki, né? Com as várias práticas existentes, você mexe com energia. E energia, para nós seres humanos, ainda é algo que o ser humano comum não vê. Então, tudo que nós não vemos é um mistério. Então, é importante que a gente saiba conduzir o mistério. É isso. Podemos ir para a próxima. E para ir para o mistério, é necessário romper as barreiras do visível e do compreensível. Tá? Eu vejo uma maçã, isso aqui é uma maçã. Está lá, maçã concreta. Mas eu não vejo a energia, a mudança de energia que o floral faz em mim. Né? Então, eu preciso romper essas barreiras e do visível e do compreensível somente pelos sentidos racionais. Nós temos os nossos sentidos racionais, mas eles não são únicos. Nós temos o nosso extrasensorial. Como nós vamos fazer isso? Transformando o desconhecido e misterioso em algo passível de ser estudado. É assim que a ciência progride. Entendido, aceito e praticado. O homem não foi para o espaço num mero movimento de adivinhação. O homem estudou muito e ele estudou o mistério do universo, né? Então, a ciência, através da pesquisa, tem a prerrogativa da investigação, da comprovação, da prática do que está disponível na natureza. Então, está tudo ao nosso dispor, mas nós temos que saber o que essa natureza nos traz. E, para isso, nós temos uma investigação científica, que se inicia a partir de muitas indagações. E a nossa indagação é como que o floral pode nos ajudar no processo de psicoterapia? Qual é a nossa base científica? Eu botei alguns personagens aqui, né, para citar, que todos eles romperam a barreira do invisível, do desconhecido, e tornaram o seu sonho viável cientificamente, né? Einstein, Marie Curie, Charles Darwin, Stephen Hawking, Max Planck, Isaac Newton. Podemos caminhar. E para a base científica, né, quais são as questões, né, para que possamos fortalecer e fundamentar o uso dos florais para todas as classes de profissionais? Porque hoje em dia
nós já temos, se eu não me engano, 6 classes profissionais que os conselhos aceitam a utilização do floral na profissão. Por exemplo, o enfermeiro pode usar, o fisioterapeuta também. Usar, que eu digo, prescrever para o seu paciente, contanto que ele tenha formação. Tá? Essa é uma característica que os conselhos que homologaram o floral para a classe profissional conseguiram estabelecer esse critério. Precisa ter a formação e cada conselho estabelece o número de horas. Mas a primeira questão é perguntar qual é o caminho. Qual é o caminho que eu tenho que tomar para que o floral, por exemplo, seja aceito no conselho de psicologia, né? Nos conselhos de todas as profissões que trabalham com psicopedagogia, psicanálise, psicoterapia, neurologia, né? Todas as profissões que trabalham com corpo e mente. É necessário que seja fortalecida a base científica, já existente através de novas pesquisas. Se nós formos pesquisar no Google Edu, que é o Google só para educação, ou em artigos que foram publicados em outros sites, a última pesquisa que eu fiz, eu encontrei 400 artigos. É claro que agora deve ter mais. Nós precisamos fortalecer essa base. E a segunda questão é como podemos comprovar? É necessário que se comprove empiricamente aquilo que se quer provar. E o que é o empírico? Vamos avançar um pouquinho aí. A construção da base científica, nós precisamos entender que não existe fato isolado e que, ao examinarmos uma questão, é necessário entendermos como tudo começou. E foi isso que me motivou. Essa foi a minha escolha, saber como começou, saber como é que Bach encontrou os princípios científicos do floral. E o que Jung falava a respeito da cura, né? Não, porque Jung não fala da cura por medicamento, ele fala do ser total. Como é que ele via essa cura? Então, nós temos que saber como começou, né? E foi daí que eu parti. Quando eu fui buscar a história, tanto de Bach como de Jung, né, eu deparei primeiro com Hahnemann, que é o primeiro fio de Bach. Aí eu vi que Hahnemann, eu puxei para Paracelso, eu puxei para o Goethe, que fala do empirismo, que é o que a ciência usa, até para fazer uma medicação, é o experimento. Todos nós experimentamos. A alopatia também experimenta, o floral experimenta, a homeopatia experimenta. Fui em Galeno, Hipócrates, entre outros. Né? Tem muitos personagens no meio dessa galera. E o que aconteceu? Eu vi que tanto Bach como Jung falavam dessas pessoas, com a ressalva de que Jung não tocou muito em Hahnemann, mas ele falou do princípio dos similares, que foi um princípio usado por Hahnemann, e não é um princípio de Hahnemann, é o princípio dos similares, dos contrários, e do natura medicatrice é de Hipócrates. Podemos seguir. O traçado histórico e a coincidência temporal de Jung com Bach mostram que eles se apoiaram nesses personagens. E eu pus aqui os anos para ver que tudo está bem encadeadinho, né? Quando você vai buscar Hipócrates, você vê que logo vem Galeno contestando, e Galeno é a base da alopatia, mas ele não fala que não tem que experimentar. Na verdade, ele vai usar também a alopatia, vai usar o princípio dos contrários. Eu estou com dor, eu vou dar um medicamento para apagar aquela dor. Então, existe, até no medicamento alopata, existe uma filosofia, um princípio. Aí nós vamos para Paracelso, que experimentou a cura pelo orvalho da manhã. Né? Estou sendo superficial, porque não dá para aprofundar cada um. E vamos chegar no Hahnemann,
que foi o grande propulsor da homeopatia, mas Hahnemann também bebeu de muitos personagens. E vamos falar de Goethe, que fala do empirismo. Goethe não era médico, mas ele foi estudar a ciência da natureza. E ele estudou a natureza com tal profundidade, porque ele se apaixonou quando ele foi ver que existia toda uma linguagem atrás, mas que para ele observar essa linguagem, ele precisava experimentar, ele precisava ver. E essa foi a sacada do Dr. Bach, observar a flor, observar o paciente, observar o animal, observar a plantinha que você tem. Isso é a experiência da observação, para ver que cada elemento, embora uma flor seja igual à outra, elas, em determinados ambientes, elas vão responder diferente. Um animalzinho igual ao outro, eles vão responder diferente. Então, nós vamos aí, através da experiência, através da observação, trabalhar a individualidade. Então, e vamos chegar ao ser integral, corpo e mente. Podemos seguir. Esse é o empirismo, né? Eu coloco em Goethe. Goethe foi uma das coisas que me foi apresentado, né, na minha formação de Bach, e eu achei maravilhoso, incluí em todos os meus cursos esse princípio de Goethe e a explicação do empirismo que ele busca, né? Ele procura acordar no cientista o papel da experiência e da evidência. Isso associado à segurança e à autoconfiança, que o cientista precisa ter, claro, são fatores de fundamental importância, como também o são de interesse, atenção prestada ao fenômeno sob estudo. Então, eu não vou consultar o meu cliente baseado numa fórmula. Ah, você tem problema de rins, então problema de rins é isso, isso e aquilo. Não. Eu vou observar quais são as emoções periféricas que acompanham o meu cliente quando ele tem uma crise renal. Eu vou observar as reações da minha paciente quando ela está com cólica, porque a cólica é a mesma para todas as mulheres, mas as reações são diferentes. Elas são manifestas de forma diferente. Então, é preciso prestar atenção ao fenômeno, né? E para que o Dr. Bach chegasse aos florais, ele prestou atenção ao fenômeno, para ele conciliar que uma flor tinha características de personalidade semelhante a nós como pessoas, ele precisou observar esse fenômeno. Podemos... Então, eu vou falar um pouquinho aqui, né, do Jung, para fazer a ligação com esses personagens. Ao lidar com o tema central de sua obra, o processo de individuação, por meio do qual uma pessoa se torna quem ela é, e Jung declara abertamente que não pode oferecer qualquer evidência ou prova da realidade de tal processo, pois se trata de uma coisa que precisa ser experimentada. O que ele está dizendo aqui? Né? Ele está dizendo que cada um é diferente. Eu não posso falar que o meu cliente apresenta um surto psicótico e colocar uma fórmula de surto psicótico para todos eles, que é o que a alopatia faz. Tudo bem, a alopatia, a ciência moderna, ela é muito útil. Ela evoluiu muito, ela vê o nosso corpo por dentro, mas ela fragmentou também muito, nos dividiu em partes. E o que acontece? Quando eu vejo um paciente que está com uma doença, eu prescrevo o mesmo medicamento. Não seria interessante da gente ter também, paralelo ao tratamento dessa doença convencional, um tratamento das emoções? Saber o que levou aquele cliente a ter um surto? Qual é o ambiente que está permeando e propiciando ele ter aquilo? Quais são as reações emocionais que são mais fortes dentro dele? Isso é experiência.
Então, a prática do método científico de Goethe representa o desafio para testar a habilidade para ver a unidade da natureza e a multiplicidade de suas partes. Foi o que Dr. Bach fez para estudar a anatomia física e emocional da planta. Essa é uma nota que eu fiz. Por quê? É aí que está a congruência do Dr. Bach com o Dr. Jung. Os dois médicos, eles falavam, cada um é um. Eu não posso fazer um tratamento genérico. Então, existia essa congruência de pensamento. E já na Europa, naquele tempo, se contestava a forma como a medicina estava se tratando, né? Então, os dois tinham uma mesma vertente. É de fundamental importância a atenção no fenômeno de estudo, como também uma consciência aberta, boa vontade e disposição para apreciar e perceber a ocorrência do fenômeno. A consciência aberta é para o meu cliente. Pode botar próximo. A consciência aberta é saber que uma fórmula que funcionou para um cliente pode não funcionar para o outro. A consciência aberta é quando o terapeuta ou o psicoterapeuta ele vem, recebe uma queixa do cliente e eu falo para ele, floral não dá reação. Floral dá reação. Nós vamos ver por que floral dá reação. Ou se o cliente não toma um floral, mas ele, depois de uma consulta, ele fala, eu fiquei pior. Ele te manda uma mensagem e fala, eu fiquei mal. E você fala, isso é besteira. Não é besteira. Se ele ficou mal, se ele sentiu, às vezes, uma coisa que ele se deu conta naquela sessão terapêutica de que ele precisava mudar, às vezes ele pode desenvolver um sentimento de impotência e falar, eu não consigo. E aí ele, internamente, inconscientemente, ele vai ter uma reação negativa. E essa reação negativa precisa ser tratada e trazida para a luz, né, dos processos cognitivos conscientes. Então, a vida de Jung, né, traça os principais conceitos envolvidos no processo de individuação. Cada um é um, como nós falamos. Tema central da sua obra. Então, tema central da obra do Jung, todos os conceitos são para convergir no processo de individuação. E Dr. Eduardo Bach considera que cada um de nós tem uma personalidade. Está escrito lá nos livros dele. Uma personalidade própria, e que isso não está relacionado com o corpo, e sim com a mente. E como o Dr. Bach chegou a essa conclusão? Ele chegou a essa conclusão tratando pessoas, experimentando, tratando os soldados pós-guerra, vendo que o mesmo tratamento não fazia o mesmo efeito para um e para outro, que uns reagiam muito rápido e outros não. Foi aí que ele despertou para o tratamento das emoções. Essa é a relação, né, que nós temos. E temos também a relação temporal, o que nos mostra que, como médicos, eles têm boa chance de ter frequentado o mesmo ambiente, principalmente porque Jung conferenciava para médicos na Inglaterra, e Dr. Bach estava lá, no consultório dele. Dificilmente Bach não assistiu Jung. Tem coisas de um livro de um e o outro que você vê é quase a mesma fala. Então, um bebeu do outro. Quem bebeu de quem não importa. O importa é o resultado, tá? E como o Dr. Bach rasgou muito dos seus documentos, né? A gente também perdeu um pouco dessa história dele. Podemos ir adiante. Eu coloquei aqui apenas um pouco do traçado, né, da origem. Jung nasceu na Suíça, médico, Universidade da Basileia, e ele ficou encantado com os estudos de psiquiatria. E em 1900 iniciou uma especialização nessa área, em Zurique, e tornou-se estagiário da clínica psiquiátrica.
Jung conheceu Freud, foi um grande discípulo de Freud, e Freud, o grande sonho de Freud era ter tornado Jung seu herdeiro em conhecimentos, né? Freud também tem uma história linda. Mas eles divergiram, aí se separaram. Né? Quem lê um pouquinho mais sobre a história vai encontrar lá. Dr. Bach nasceu no Reino Unido, médico britânico, descobriu os remédios florais de Dr. Bach, e mais tarde isso foi transformado em livros. Mas Dr. Bach não chegou aos florais logo depois da medicina. Dr. Bach foi um praticante muito árduo da homeopatia. Ele bebeu de Hahnemann. E ele usou os conhecimentos que Hahnemann usou, e Hahnemann usou os conhecimentos de Hipócrates. O princípio simila similibus curanto, contrário contrarios curanto, e natura medicatriz são de Hipócrates. E Hahnemann, ele foi muito pelo princípio dos similares, embora Hipócrates tenha falado que nenhum dos 3 princípios são excludentes. E Dr. Bach bebeu de Hahnemann, Dr. Bach bebeu de Hipócrates, e Dr. Bach fez os florais. Para mim, na minha leitura, né, e aí todo cientista, todo pesquisador pode estar errado, ele usou o princípio dos contrários. Como que eu... não é que cheguei a essa conclusão, porque nada é conclusivo. Como é que eu pude ir por essa linha? É porque se eu tenho uma emoção de irritação, eu vou dar um floral para ter paciência. Então, eu estou trabalhando aí no contrário. Embora eu possa dar um floral para ter paciência e o cliente possa exacerbar e ficar mais irritado. E aí tem que ter o acompanhamento terapêutico, né? E aí vem operando o princípio dos contrários também, dos semelhantes, desculpa. Então, assim, dentro do floral, o normal é para uma emoção em desequilíbrio, eu dar um floral que reequilibre, que traga virtude, né? Eu diria que o que opera mais é o princípio dos contrários de Hahnemann. De Hahnemann, não, de Hipócrates, que Hahnemann usou o de similares. Então, Hipócrates é o pai da medicina. Tem Paracelso também, que fez as experiências com o orvalho, e ele era um grande alquimista, né? Ele aprofunda os conhecimentos também deixados pelo Hahnemann, pai da homeopatia. Tanto Bach como Hahnemann estudaram e aplicaram os princípios hipocráticos. Podemos seguir. Jung e Bach possuem pensamentos convergentes, tá? Baseiam seus estudos buscando a referência em personagens que os antecederam. Já falei isso para vocês. E também falei que no século XIX foi uma era de grandes invenções e a medicina estava se tornando muito cartesiana, tá? É uma era de muitas descobertas, tanto no campo da matemática, da física, da química, da biologia e metalurgia e assim diante. Por que é importante falar nisso? Porque a ciência ela acontece dentro de um contexto, né? Tudo acontece dentro do contexto. Na Europa, o pessoal estava dando outra ênfase em relação às pinturas, aos grandes mestres. Estava havendo uma grande contestação do pensamento cartesiano. Tudo isso influencia naquilo que está sendo criado naquela época. Podemos seguir. A vida e a teoria de Jung traça eu acho que nós já falamos, né, sobre isso. Falamos sobre a individuação também. E falamos que o Dr. Bach, ele observou os aspectos mentais de seu paciente. Contei já essa historinha. Ele trabalhava com
com seus pacientes de guerra e com outros pacientes em consultório. E a grande indagação dele foi por que cada um reage de uma maneira. E ele fala que cada um de nós tem uma personalidade no dia a dia, né? Mesmo diante da mesma situação. E nós que somos pais, que somos mães e que convivemos também com pessoas, nós vamos observar, né? Os filhos são criados no mesmo ambiente de casa e cada um é diferente. E não adianta você dizer que você trata todo mundo igual. Você não trata todos os seus amigos iguais, né? Os sentimentos, eles são despertos com a convivência. E cada um precisa ser trabalhado num determinado aspecto. Isso é a individualidade. Podemos seguir. Então, eu falei para vocês que, baseado no princípio dos opostos, né, contrário, escuranto, deixado por Hipócrates, onde para cada emoção em desalinho devemos aplicar uma essência com a virtude. Isso é a base dos florais, tá? Eu acho que, às vezes, é um pouco difícil, né, de entender um pouco dos princípios, mas nós que estudamos, nós terapeutas, que aprofundamos essa questão, essa linguagem, ela é bem acessível no entendimento de cada um. Então, doutor Bach, existem bases históricas? Agora vem, né? Eu expliquei para vocês a convergência. Existem bases históricas, teóricas e práticas sobre as essências florais de forma a justificar o uso no apoio ao processo de psicoterapia analítica? Será que tem? Vamos lá, vamos descobrir. Os florais encontram-se no universo de tratamento vibracional, holístico ou integrativo, e são utilizados para tratar as emoções que causam sofrimento e não são aceitas pelo indivíduo, devido ao incômodo que causa no dia a dia. Nós afirmamos que existe base, né? Se você iniciar um processo de psicoterapia sistematizada, toda semana, 4 sessões, o mesmo horário com o cliente, você vai verificar que mesmo que você utilize o floral no ar, existe uma mudança de comportamento, de receptividade, né, de mais relaxamento. E se o cliente aceita tomar o floral, o processo terapêutico ele se torna mais fluido. Isso quer dizer que vai ser mais fácil eu trazer os conteúdos inconscientes para a consciência. Porque a terapia é para trazer aqueles conteúdos que estão ali meio ocultos, que se manifestam através de emoções. Essas emoções a gente chama na psicologia junguiana, psicoterapia junguiana, de complexos. Essas emoções é a conversa do inconsciente com o consciente. E se você usa o floral, né, para poder flexibilizar mais e a aceitação desses conteúdos e o trabalho desses conteúdos, o resultado é muito bom. Podemos andar. Então, a psicologia como ciência relaciona-se, em primeiro lugar, com a consciência. E, a seguir, ela trata dos produtos que chamamos de inconsciente. Vamos falar um pouquinho disso. Eu gostei, né, na abertura, quando a Camila põe uma frase, abrindo a consciência para reconhecer os florais. Abrindo a consciência, né? Sendo receptivo, né? Consciência, todo aquele conteúdo que nós podemos lidar no dia a dia, que está disponível para nós, que nós criamos no nosso dia a dia. Essa é a consciência, tá? Depois nós vamos abrir um pouquinho. Pode voltar só um pouquinho, Camila. Quando eu falo, eu botei um exemplo, porque para saber como é que nós somos adestrados, né? Dia da Consciência Negra. Por que nós temos que ter o Dia da Consciência Negra, onde você separa o negro do branco, do índio e das outras cores ou raças? Não seria mais legal a gente ter o Dia da Consciência Humana? Porque nós separamos. Nós fazemos comemorações com coisas que nós criticamos, mas que, na verdade, a gente está reforçando.
né? Seria muito legal se a gente tivesse um dia da consciência humana. Mas nós nos acostumamos com aquilo que a mídia coloca. E a gente compra essas brigas que muitas vezes não são os nossos ideais de vida, tá? Queria fazer essa observação. Podemos. Aí eu vou abrir um pouquinho sobre a consciência. Isso é uma definição de Jung, aqui nós temos o referencial teórico, né? Que é o volume 18.1, parágrafo 11. Como ele define? A consciência como uma superfície ou película, cobrindo a vária área do inconsciente, cuja extensão é desconhecida. Ignoramos a extensão do domínio do inconsciente, pela simples razão de desconhecermos tudo a seu respeito. Podemos seguir, que eu vou explicar direitinho. O que acontece? Quando nós falamos de consciência, né, a gente, no dia a dia, na linguagem coloquial, a gente não faz essa diferenciação. Nós só fazemos essa diferenciação quando existe aquela linguagem, foi sem querer, eu não sei por que eu fiz isso. Eu não sei por que eu tive essa reação. Né? Quando a gente reflete e vê que foi um conteúdo que emergiu com muita força, né? E eu tive uma reação. Eu costumo citar o seguinte, a seguinte frase, né? Nós podemos ver uma baratinha passando aqui na minha sala e eu posso falar, não, baratinha, fica quietinha aí porque eu estou fazendo uma gravação. Ou eu posso dar um pulo e ter uma emoção e um arrombo e não conseguir continuar o meu trabalho. Cada um vê o fato da vida de forma diferente. E às vezes a gente fala ou para uma criança ou para uma pessoa que está em dificuldade, isso é besteira. Não é besteira. Não é besteira porque, como nós nascemos apenas com as informações universais, que é o que Jung falou sobre o inconsciente coletivo, nós já nascemos com uma informação básica do nosso universo, da coletividade, da onde a gente vai ser inserido. Isso está no processo inconsciente. Então, uma criança ela vai mamar instintivamente, mas aquela informação não foi dada para ela. Ela já mora nela, o instinto de nutrição, de fome, né, da amamentação. Então, isso está no inconsciente coletivo. À medida que essa criança vai crescendo, presença do papai, presença da mamãe, da vovó, dos irmãozinhos, dos amigos, as experiências que ela passa vão sendo armazenadas no processo consciente. Eu vou chorar porque minha mãe vai vir aqui no berço e vai me dar uma mamadeira. Né? Já vai se tornando consciente. Eu vou começar a falar e vou falar, tenho fome. Mas algumas experiências elas não são aceitas. E elas passam a ser consideradas experiências não desejadas. Aí eu vou botar debaixo do tapete para o meu inconsciente pessoal. Então, podemos seguir na transparência? Então, o que eu tenho? Eu tenho o inconsciente profundo, que está aqui no nível de baixo, né? Onde moram os meus modelos universais, necessários para a minha condição humana. Aí eu dei o exemplo da criancinha que vai lá buscar o seio materno e ninguém falou que ela tinha que fazer aquilo. Isso é só um exemplo bem facinho. E nós temos o nosso inconsciente pessoal, que são criados pelas experiências reprimidas. Aquelas experiências que eu fui passando e ficaram traumáticas. Eu não aceitei muito bem. Né? Então, de repente, vamos lá no exemplo da criança. Eu ficava muitas horas de fome porque
eu tive uma babá ou a mamãe não conhecia direito as minhas necessidades. E aí eu passei a comer muito inconscientemente para suprir aquela necessidade. Ou eu tive muita necessidade de afeto e não fui atendido. Aí eu vou buscar também na nutrição, inconscientemente, uma quantidade maior e aquilo vai me causar problema, tá? Então, o nosso inconsciente pessoal são conteúdos que foram vividos, mas que não foram aceitos. E na consciência, aquilo, eu estou aqui, Leila, conscientemente, fazendo uma palestra, lendo porque eu aprendi a ler, falando de Jung porque eu aprendi um pouquinho de Jung, são aquelas coisas que estão, né? Se alguém me oferecer um cafezinho, eu vou lá e tomo, porque eu adoro café, e assim vai. São os conteúdos que nós administramos na nossa vida normal, né? Então, no caminho do inconsciente profundo e do inconsciente pessoal, nós temos as imagens arquetípicas, que vão servir também. A imagem, por exemplo, de amamentação, de nutrição, de fome, ela está no inconsciente profundo. E ela vai ser acionada quando eu tiver fome, tá? E no meu inconsciente pessoal vai ficar aquela informação armazenada. Alguém me empurrou quando eu estava no balanço. Eu nunca mais vou querer ir para um balanço. Eu vou até esquecer o porquê, vou esquecer o empurrão, mas o balanço vai me causar medo. Então, esse processo está no meu inconsciente pessoal. E aí, quando alguém vai me oferecer, senta aqui, vamos balançar, eu falo, não, de forma nenhuma, eu dei o balanço. Ou vou ter uma reação, a criança vai chorar e eu vou querer impor aquilo sem saber que existe ali uma experiência mal resolvida, tá? Podemos seguir. Então, como podemos entender o efeito dos florais na estrutura da psique? Eu numerei aqui. A primeira coisa que eu vou trabalhar nos florais são os conteúdos conscientes. Não adianta eu, uma ou duas sessões, eu querer trabalhar no que está no inconsciente pessoal, o que está no profundo dele. Ele vai embora. Eu tenho que trabalhar aquilo que é narrado, né? Eu estou assim assado, eu tenho medo. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, ela falou que cobre o pé de noite porque tem medo. Eu falei, mas medo de quê? Aí eu comecei a puxar, né? Medo de que você tem? Não sei, pode ter um fantasma ali. E era um homem adulto de 20 e poucos anos. Então, existe um processo aí, né, de medo que ele está expressando. Aí eu posso tratar esse medo. Mas eu ainda não vou tratar a causa desse medo. Ainda não vou aprofundar, porque eu preciso tratar os estados emocionais periféricos, tá? O segundo, as essências florais atuam equilibrando a conversa entre consciente e inconsciente. Quando ele fala para mim que tem medo, eu pergunto, medo de quê? Tem uma intenção aí, é de fazer com que ele reflita. Por que ele está tendo esse medo? Né? E quando ele tem esse medo de noite e quer cobrir o pé, e esse medo vai aumentando, ele foi falando as narrativas, né? Eu me cubro todo, eu só sei dormir me cobrindo, né? Isso é um complexo que está acionado. Ou seja, o inconsciente pessoal dele está armazenando esse medo. E quando eu falo, por que você tem esse medo? E deixa a pergunta com ele. E em determinado momento ele vai entender por que ele tem esse medo. Né? Esse medo é a erupção de um complexo. O complexo é um conjunto de emoções que está armazenado ali, me perturbando, mas que eu ainda não consigo trazer para a consciência. Tá? Ainda não consigo entender na minha consciência. E o inconsciente profundo, né? Ele é a morada das imagens arquetípicas. Existem florais que permitem o tratamento de aspectos universais. E alguns florais você pode ver isso, né? Que são aspectos que são tão profundos, mas que eles são imagens arcaicas.
são imagens, aquelas imagens que a gente já nasce com ela. Por exemplo, uma pessoa que tem muito problema com a mãe ou com o pai, ela vai trazer um complexo materno, um complexo paterno, e isso pode ser trabalhado profundamente, contanto que eu primeiro trabalho os processos da consciência. Eu não vou querer tratar com profundidade um complexo materno, complexo paterno, numa primeira sessão, ou quando o paciente está afetado. Né? Eu digo afetado. Na semana passada eu tive uma cliente que chegou lá chorando, em função de uma separação. E aí eu tentei trazer alguns processos para ela, mas o primeiro processo é o que você fez de concreto para resolver esse problema. Ah, mas por que isso, por que aquilo? Porque estava faltando um pouco de atitude. E eu falei, você precisa tomar uma atitude a nível concreto. Os outros aspectos você trata depois. Mas você não vai tratar no outro. Você vai tratar em você. O que em você está permitindo que o outro faça isso? O que em você está dando permissão? Não com sentimento de culpa. Porque quando eu aceito o que o outro me impõe, é porque eu também não usei as minhas forças conscientes, inconscientes, minhas forças psíquicas, para falar não para algo que eu não quero. Né? Então, preciso fortalecer para que eu possa estabelecer os meus limites. Os meus limites não é o do outro. E a utilização de uma essência pode proporcionar o acesso a essas imagens. Né? Tanto só na terapia floral, quando o cliente vai esporadicamente, como na psicoterapia, eu acho que tudo isso tem que ser feito com cuidado. Tá? Expliquei um pouquinho, podemos avançar. Eu construí um esqueminha só para a gente fazer uma síntese. A terapia é um caminho de diálogo entre o terapeuta e cliente. E eu falo terapeuta, não importa. Se é um terapeuta reiki, se é um terapeuta, um psicoterapeuta, se é um psicopedagogo, se é um psicólogo, não importa. Se é um terapeuta floral, não importa. O terapeuta precisa ter um caminho de diálogo, precisa ter empatia. Durante o processo, teremos 2 sistemas. É psique do terapeuta conversando com a psique do cliente. Tá? Conscientemente, a psique do cliente vai conversar com a psique do terapeuta. E até inconscientemente pelas energias que emanam. Através do diálogo, construirão uma relação de confiança. É preciso que exista uma relação de confiança. E essa relação de confiança não é baseada na crítica, não é baseada na sugestão. O terapeuta nomeia os estados emocionais que estão incomodando. Então, cabe ao terapeuta fazer essa observação, que é aquele empirismo que tanto Goethe e Jung, o próprio Dr. Bach falou. Eu preciso experimentar o outro, eu preciso observar o outro. E aí você vai anotando. Esses estados irão ser usados para nomear os florais. Você pode trabalhar com 1 ou 2 florais, sem problemas, se você achar que existe um estado emocional que está mais aguçado. Para a primeira experiência com os florais, podem ser usada uma fórmula ou um único floral. O terapeuta deverá falar da importância da autoobservação para detectar as melhoras. Tanto em qualquer terapia. Não existe fórmula, não existe gotinha de floral que vai resolver seu problema. O que existe é que você vai precisar, nesse processo, se autoconhecer. E se você não se auto-observar, se você não vê o que faz mal, o que faz bem, e aprender a detectar os seus estados emocionais, você não evolui na terapia. O terapeuta deverá ter experiência na utilização dos florais. É fundamental que a pessoa que está prescrevendo o floral, indicando os florais, conheça os florais. As observações do cliente quanto a prováveis reações não podem ser desprezadas. De jeito nenhum nós falamos sobre isso. Cada um é cada um.
Eu tive um cliente que eu dei um floral para ele e ele ficou elétrico. E esses dias eu fui almoçar, né, com o pessoal que trabalhou comigo, ele era essa pessoa, e ele falou que o floral deixou ele num estado de euforia. E eu coloquei um floral para ele ter paciência. E eu pude explicar, falei, agora eu posso explicar por que você atingiu esse estado de euforia. Porque, a princípio, algumas pessoas, eles sentem a exacerbação daquele estado emocional. E isso eu aprendi observando determinados pacientes que me traziam essa queixa. Então, ele falava para mim, Leila, parece que eu piorei, eu fiquei mais assim, mais assado. Aí, o que eu fazia? Vamos tirar 3 dias? Porque a gente prescreve sempre, no mínimo, 3 vezes ao dia, né? Ou aquela forma 4 gotas, 4 vezes ao dia. Eu falei, vamos tirar 3 dias? Você vai observar e vai me narrar de novo. Ah, fiquei bacana. Agora você vai tomar só 4 gotinhas à noite. Por que à noite? Porque à noite é um processo de entrega. Aí o que acontece? Você está mais aberto, você vai relaxar para receber aquela frequência. Geralmente o processo de exacerbação termina ali. A pessoa continua tomando. E o efeito é legal. Então, você ter um aumento de sintoma é normal. Você não pode desprezar quando o cliente fala eu piorei. Você pode, não intensifica, toma mais. Não. Você vai reduzir, vai tirar, e depois você vai falar, vamos tomar de novo, uma vez por dia, de preferência à noite. E aí ele fala, voltei ao normal. Então agora você pode tomar de manhã e à noite. Qualquer coisa você me fala, tá? É muito importante essa observação. E agora o último quadradinho, né? No processo de psicoterapia ou de terapia, a gente conversa de consciente para consciente, mas o nosso inconsciente também está interagindo, tá? Então, é muito importante a gente saber que nós podemos estar trabalhando também as energias do cliente, saber deixar com cada um aquilo que é de cada um. Esse é o papel do terapeuta, se fortalecer para deixar o cliente ir e o cliente voltar. Pronto, né? Nós fizemos um percurso aí desse slide. Aquelas fórmulas, saiu um pouquinho fora do lugar, mas vamos lá. Aquelas fórmulas que eu falei que podem ser usadas no começo do processo, né, eu sempre sugiro e pergunto, você quer? Saint-Germain faz muito bem isso, né, com as 17 fórmulas. São fórmulas temáticas, e algumas fórmulas a gente vai experimentando e vai vendo que aquela fórmula age bem na gente, e a gente passa a ter uma afinidade, né? Uma pessoa desanimada, por exemplo, quando eu estou um pouquinho mais assim, precisando de mais ânimo e equilíbrio é excelente. A autoestima e vitalidade não está aqui, mas também acho uma excelente fórmula. Todas são boas. O importante é que, mesmo prescrevendo a fórmula, se o cliente não comprou lá por conta própria, se foi através da sua sugestão, você acompanhe o que está acontecendo com ele e com aquela fórmula, com essa duplinha. Porque eu falo que o processo terapêutico, né, é um triângulozinho, onde na base tem o terapeuta, o cliente, em cima tem o floral, ou o processo de cura, seja lá o reiki, o que for. É um triângulozinho, né? E por dentro aqui tem o processo todo de cura, né, com toda a energia do terapeuta, com toda a energia do cliente, com toda a energia dos florais ou da técnica que você estiver usando, tá? Então, são 17 fórmulas, eu recomendo que quem estiver assistindo o vídeo possa ir no site, aí tem o site de Saint-Germain, e conhecer a finalidade de cada uma delas, tá? Podemos passar. Eu quero só fechar, né, concluindo, nós falamos da veia histórica, falamos de alguns personagens,
E eu acho que a grande sacada mesmo do meu trabalho foi buscar a veia histórica. Eu fiquei extremamente agradecida ao meu self, né, que é o meu ser maior, aquele que mora em mim, né, que é o próprio Deus que mora em mim, né, ao meu self por ter me conduzido. Porque quando eu vi, né, quando você vai buscar em Hipócrates, você vai buscar em Platão, Sócrates, o conhece-te a ti mesmo, ele veio para ficar. Ele veio dos povos antigos, né? E eu botei o oráculo de Delfos como uma referência que eu tive, mas a prática do autoconhecimento, ele remonta à criação da humanidade, à evolução do homem, né? Então, esse escrito estava no templo. Pode passar a próxima transparência. Eu estou com um som de fundo aqui do carnaval, gente. Está entrando aqui no. Não está atrapalhando, não. Tá ficando som de fundo, ambiente. Não. Não, quer que eu feche a janela aí? Não. Não, pode continuar. Tá bonitinho. Beleza. Então, antes da cultura grega, toda a medicina física e psíquica do homem primitivo se apoiavam em concepções de natureza mágica. Lembra que eu falei do mágico no começo? O mágico é um mistério intuitivo, construindo assim a atividade de sacerdotes e feiticeiros. Olha, eles curavam pelo rito. Se nós formos procurar na bibliografia de Jung, ele vai falar sobre isso, sobre humana, né, sobre a energia de cura dos povos ancestrais. E vai falar que, às vezes, para alguns clientes, só uma conversa já se procede à experiência de cura, né? Porque, na verdade, você está trabalhando a psique. Hoje, o meu filho estava me narrando que ele conversou com um colega que estava extremamente insatisfeito no trabalho, e esse colega estava reclamando que ele estava insatisfeito e que ele estava no outro emprego, estava ganhando melhor, e que ele ganhava muito melhor, e que foi para aquele emprego só por causa do convênio. E meu filho, ouvindo, falou: mas, cara, se você estava melhor, se você estava ganhando mais, se você podia estar pagando seu convênio, por que você está aqui? Falou que no dia seguinte o colega pediu demissão. Então, você vê que foi uma conversa. Isso é uma conversa de cura. Às vezes um amigo tem uma conversa de cura, né? A cura, ela pode estar em todas as nossas práticas, né? Podemos seguir. Eu gosto muito desse slide, né? Da bruxa, né? E do templo, né? Que eu botei o templo, a Pitonísia que curava, né? No templo de Delfos. Você ia lá no templo, pedia uma consulta, e a Pitonísia, que era sacerdotisa, ela te atendia, né? Olha quanto de sagrado tem na cura. E eu botei essa marca aí com alguém aplicando Reiki, porque olha quanto de sagrado tem quando eu, através do Reiki, eu quero curar o meu cliente, né? E o divã também, né, de psicanalítico, de psicoterapia, também quanto de sagrado, mas precisa existir algo de sagrado em nós, terapeutas, psicoterapeutas, curadores, porque todos nós somos curadores feridos, né? Nós trazemos para o set terapêutico também as nossas feridas, tá? Podemos passar. Aqui são os meus contatos, para quem quiser, tem o site do espaço, a gente está com conteúdo bom, mas não o ideal, ainda não é tudo que eu gostaria de fazer, né? Mas fazemos o que podemos. Aprendi a fazer uma coisa por vez, principalmente depois da aposentadoria, e hoje em dia eu levo meu dia, né, tentando administrar isso. Qualquer dúvida, qualquer questão, vocês têm o Instagram, podem postar também, podem, né, entrar lá nos posts e
tirar suas dúvidas. Agradeço demais de coração. Que lindo! Nossa, eu me emocionei aqui, Lê, você contando. Essa paixão de você poder trazer e como vem o inconsciente, como o despertar da consciência é importante. E essa história do seu filho, parabéns, porque ele ajudou um amigo com uma resposta básica. Às vezes uma conversa de um café, ele falou, sai do trabalho, e o amigo foi impactado. Eu acho que todos nós temos um poder da palavra, um poder de poder ajudar o outro. Às vezes a gente acha que é uma coisa mirabolante, mas o que Jung que traz essa linguagem dos símbolos, que traz os sonhos, que traz toda essa analogia, ele muitos dos seus escritos falam que às vezes você colocar a mão no ombro de alguém já mudou a vida. Então, Sim. é muito lindo tudo isso. E todos os contatos da Leila vão estar aqui na descrição do vídeo para vocês entrarem em contato. O que eu vou te perguntar agora, Lê, no final, agora, sem script, é qual que foi a moral da história? Então, você teve uma super pesquisa, se dedicou, está se dedicando para a segunda etapa. Qual a moral da história? O que que você concluiu e como que para a Leila funcionam os florais? Não, quanto mais eu estudo os florais, mais eu acho que tem para descobrir, né? Então, eu não abro mão do floral no meu dia a dia, de forma nenhuma, né? Eu não tomo floral todo dia, mas quando eu preciso, eu tomo todo dia. Né? Quando eu deteto, eu estou passando por algum estado emocional que está muito evidente para mim, eu vou lá e no meu autocuidado eu tomo. Embora eu faça psicoterapia com a minha psicóloga toda semana, porque terapeuta precisa se cuidar. E para eu ajudar o outro, eu preciso também ajudar os meus processos pessoais. Tá? Então, o floral ele faz parte da minha vida. Mas, para mim, a moral da história foi que eu fui me apaixonando cada vez mais, fiquei ainda insatisfeita até onde eu tinha chegado e eu estou aperfeiçoando o meu trabalho para fazer um trabalho profissional de publicação desse conteúdo, falando numa linguagem mais para psicólogos, psicoterapeutas, para que, de alguma forma, esse material possa ajudar na normatização dos florais. Eu falo para o Dr. Bach que eu só vou partir daqui quando a psicologia aceitar os florais no conselho, né? Eu fiz esse trato com ele. Então, para mim, foi a evolução do meu trabalho. E o prêmio que eu ganhei quando eu terminei a minha monografia, eu desenvolvendo a minha monografia, eu me inscrevi no Congresso Latino-Americano, né? Os florais de Saint-Germain, Thalita, em nome da Thalita Margonari e toda a equipe, me ajudaram. Eu fui para a Colômbia apresentar o trabalho, apresentei o trabalho em nível latino-americano, no Congresso Latino-Americano de Psicoterapia Junguiana. No ano seguinte, eu fui para o Congresso Nacional, meu trabalho foi aceito, eles me deram uma sala e eu tive uns 50 psicólogos assistindo a palestra. Depois eu fiz, na pandemia, eu fiz num congresso online do pessoal da psicologia junguiana também, aqui do Cerrado. Então, assim, a moral da história é que a gente não para, que tem muito a conquistar com a medicina vibracional, né? Com a medicina preventiva, com uma medicina que vai junto da medicina alopata. Elas não são excludentes. Então, a bandeira que nós temos que levantar é que nós precisamos, sim, fortalecer a base científica, os trabalhos sérios, né? E não deixar o nosso cliente falar, eu não acredito nisso. Você combater isso falando, não é uma questão de crença, existe uma base científica. Senta aqui que eu vou te explicar rapidinho como é que o Dr. Bach chegou até isso. E aí nós temos uma conversa mais modelada, mais resumida para explicar para o nosso cliente. Para mim, essa é toda a moral da história. Que lindo! E ouvindo você falar, faz todo sentido, viu, Leila? Eu, para criar essa série, nós estamos aqui
chegando a quase o episódio 130, então todo dia com o episódio eu já fui chamada de louca, de maluca. Pra que você faz isso? Não precisa. E eu acho que quando nós temos esse chamado interno, não tem como fugir. É a nossa contribuição para que, no seu caso, os psicólogos, no meu caso, todos os terapeutas e os consumidores de floral pensem a respeito. Claro, carece de pesquisa? Sim, mas a partir de hoje a gente vai se unindo. Como grandes postes de luz, cada um fazendo a sua parte. E olha aí, temos a pesquisa da Leila como uma das grandes bases da terapia floral. Eu confesso que eu não conhecia a sua pesquisa, viu, Leila? Não conhecia, eu não sabia dela. Eu tinha ouvido uns nuances, e aí eu conheci no congresso, e na hora eu falei, Leila, você vem. Você vem, porque Foi. aqui é um canal para você falar, para você deixar sua sementinha, e a Leila é bem acessível, ela tem as pesquisas dela, mas se você tiver dúvidas, entre em contato com ela. Então, queria muito, muito, muito agradecer essa mulher incrível que, nossa, meu coração ficou muito aquecido. Eu vi muito ela contando a história dela e eu fiz o meu mestrado, foi com o Floral de Saint-Germain, minha pós-graduação foi com o Floral de Saint-Germain, a minha formação em psicanálise foi fazendo um estudo comparativo, viu, Leila? Vou te mandar depois, da, da linguagem de Freud, Neide Margonari e a linguagem do corpo da Cristina Cairo. Então, se nós unirmos saberes, a terapia floral vai expandir. E expandir no sentido não só de ser reconhecida, mas de ajudar o maior número de pessoas, de ser acessível, de chegar fazendo a transformação que eu, Camila, pessoalmente acredito que todos nós podemos. E quando está ruim, quando é difícil, as flores podem ajudar. E quando está ruim e está difícil, o terapeuta floral pode te ajudar. E se você é terapeuta floral, eu assino embaixo no que a Leila falou. Procure e tenha um terapeuta. Por mais que você se ache, entre aspas, a pica das galáxias, a pessoa soberana que tem milhares de anos de terapia, você muitas vezes vai ter muito conteúdo inconsciente e que você não consegue ver sozinho, sozinha. Então, terapeutas precisam se terapeutizar, pacientes precisam encontrar o seu terapeuta do coração, e assim nós vamos curar esse nosso planeta. Queria agradecer, Leila, pelas suas palavras com muito carinho, real, assim, real mesmo, expandido o coração, e pedir para que você deixe aqui a sua mensagem final. A minha mensagem final é a minha mensagem de vida, né? Nós precisamos correr atrás dos nossos sonhos. Eu acho que quando o Air, eu lembro o nome dele era Air, perguntou se eu ia ser psicóloga, ele já estava olhando em mim um dom. Eu tive alguns dons, eu escolhi meu caminho, eu me aposentei de bem com a profissão de informática, que me ajudou muito nessa jornada, né? Me deixou muita independência. E eu fui correr atrás dos meus sonhos. Fácil não é, né? A gente depara com barreiras, como a Camila falou. No meu primeiro trabalho monográfico, a professora que me supervisionou falou: se você quer fazer assim, faça. E o meu trabalho foi aprovado antes de ser concluído no Congresso, né? Porque eu acreditei em mim. Eu acho que a gente, por mais difícil que seja, em alguns momentos, a gente tem que acreditar em nós. E você não ouviu muito do meu trabalho porque eu sabia que eu tinha que trabalhar um pouco nos bastidores, né, para que eu pudesse estruturar um trabalho, porque eu não sou cientista, eu vim de uma área de exatas, né, e eu precisava estruturar esse trabalho e eu fiquei muito em silêncio nessa época que eu estava produzindo esses conteúdos. Tá? Muito obrigada de coração. Foi muito bom mesmo. Eu agradeço a você essa disponibilidade, essa oportunidade. Gratidão, Lê. E você que está aqui, então deixa seu comentário. Tudo eu vou colocar certinho para vocês terem acesso a essas literaturas que a Leila falou, os contatos dela. E continue seguindo a nossa playlist, assistindo os outros episódios, procurando e trazendo a sua percepção. Se você quiser colaborar com essa websérie, eu abri o
Pix para que você possa me ajudar também. E assim nós seguimos juntos, semeando e levando essas flores adiante. Então, meu muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Um beijo e até mais.